Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um livro que eu li já faz um tempo. Na verdade eu coloquei uma meta na minha vida porque eu amo ler e eu leio muitos livros. Então eu comecei a entender que eu precisava compartilhar o conteúdo desses livros para valer a pena todo o tempo que eu gasto com eles, lendo eles e até mesmo o dinheiro que eu gasto comprando eles. Então sempre vai aparecer conteúdo de algum livro aqui, mas são conteúdos pra vida, porque eu leio livros que fazem a gente ter uma mudança de vida, faz a gente se confrontar mesmo, olhar pra dentro da gente e ver aquilo que precisa mudar. Então eu sempre vou trazer um conteúdo aqui. E caso você escute um barulho no fundo desse vídeo, vai ser um ventilador, porque hoje tá um calor assim de mais de 30 graus. E eu preciso gravar com a casa fechada, então vai ter um barulhinho do ventilador aí, porque senão eu vou desfalecer de tanto calor. Bom, o livro que eu vou falar hoje também é do John Bevere e é um dos livros mais sensacionais que eu já li em toda a minha vida. E olha que eu já li bastante. Ele se chama Do Bem ou de Deus, porque o bem sem Deus não basta. Cara, esse título desse livro me chamou tanta atenção que eu olhei pra ele e falei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso desse livro. E eu nunca nem tinha visto alguém falar sobre ele, não conheço ninguém que já tenha lido. E eu fui mesmo pelo título, porque eu falei, caramba, será que isso existe? E eu comecei a ler, e pra quem não viu o outro vídeo que eu falo, do John Bevere também, é um cara que eu admiro muito, que toda vez que eu leio um conteúdo que ele escreve, é algo que eu sinto Deus falando diretamente comigo. Então, assim, o meu amor pelos livros do John Bevere é algo, assim, muito grande, porque eu admiro o quanto ele tem uma comunhão com Deus para trazer assuntos tão inimagináveis pra gente e tão necessários. E para começar esse assunto, eu já quero trazer uma frase contida nesse livro, que é uma frase que me chocou logo de cara. Temos rejeitado a Deus enquanto buscamos o que é aparentemente do bem. Eu espero que essa frase já tenha te chocado da mesma forma que ela me chocou, porque é muito forte. Temos rejeitado a Deus enquanto buscamos o que é aparentemente do bem. E o que basicamente esse livro traz é que existe um bem fora da vontade de Deus. Não é tudo que é bom que vem de Deus, ou que Deus aprova. Existe um bem que não está debaixo da vontade de Deus. Existe um bem que não vem de Deus. Talvez seja um assunto muito complexo para você que não leu esse livro, por isso que eu trago um vídeo como se fosse uma sinopse mesmo do livro, te dando um pouco sobre o que ele fala, mas te convidando a lê-lo. Porque o conteúdo contido nos livros é muito grande, né? São, sei lá, 200 páginas, 100 e poucas páginas. É muito conteúdo para um vídeo, sei lá, de 10, 15 minutos. Então, se você logo de cara se interessou pelo assunto, mas quer ver mais profundamente, lê o livro que você não vai se arrepender. E aí uma pergunta que o autor também faz é: você acredita que o padrão de bom que você tem pode não ser o mesmo padrão de Deus? Eu fiquei refletindo muito nisso e pra mim existe. Antes mesmo de folhear mais páginas desse livro, antes mesmo de ter acesso ao conteúdo completo desse livro, eu já entendi o que Deus estava falando comigo e eu entendi e eu concordei com o autor de que sim, existe um bem que não vem de Deus, existe um bem que não é aprovado por Deus na nossa vida. Então, o nosso padrão do que é bom é diferente do padrão de Deus. Um exemplo que eu poderia citar aqui é, às vezes, algo ruim que nos acontece, que a gente fala, nossa, por que eu tô passando por isso? Como a situação é ruim, nossa. E no fim, quando toda aquela situação ruim passa, você olha pra trás e fala, caraca, era Deus cuidando de mim, me ensinando. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria aprendido, eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria a sabedoria que eu tenho, eu não teria o testemunho pra dar pra você hoje. Então, assim, são coisas que a gente não sabe, entende? E tem coisas assim que realmente é a soberania de Deus, não tem como a gente decifrar Deus, porque a nossa mente é muito pequenininha, não tem como entender a mente do Criador totalmente. Então por isso que eu acredito que existe um bem que não vem de Deus, porque a nossa mente não consegue detectar tudo que é ou não de Deus, senão a gente não pecaria tanto, senão a gente não faria tantas coisas erradas. Então eu acredito muito nisso. E nesse livro, e até no outro livro do John que eu li,
ele tem uma comunhão tão profunda, assim, de intimidade com Deus, que Deus sempre fala ao coração dele. E uma frase que ele disse que, né, no momento de oração Deus falava com ele, é que existe um bem que não procede de Deus, que não é submisso a Deus, né? Deus falando isso ao coração do John. E realmente é algo que eu até me arrepio, porque, caramba, a gente se julga fazendo tantas coisas boas e sendo tão bons fazendo algo para Deus, mas será mesmo que aquele bom que a gente julga ser bom é bom para Deus? Será que aquele padrão do que eu acho que é bom, do que você acha que é bom, está submisso à vontade de Deus? Aqui em Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E o que isso quer dizer? Que John não tá doido. Isso quer dizer que o que eu tô te falando agora não é uma loucura, é algo que tá claramente dito aqui na Bíblia, mas que muitas vezes a gente acaba não percebendo, né? Muitas coisas que a gente lê na Bíblia, por ser uma palavra viva, a gente acaba lendo hoje e amanhã e depois, e aí acaba que só entende daqui a um tempo, sabe? E esse versículo é justamente isso. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O que esse versículo comprova? De que o nosso padrão, né, do que é bom e do que é mal não é igual ao de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E como se não bastasse, Provérbios 16, versículo 25 também diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Uma vez eu estava vendo um conteúdo sobre por que muitas coisas aparecem repetidamente em Provérbios, porque eu não entendi aquilo. E aí falou que tudo que repete é que Deus, ele deseja dar uma ênfase muito grande naquilo. É como se tivesse em negrito e letra maiúscula, sabe? Que na época não existia. Então, na época bíblica, eles repetiam para fazer com que isso se tornasse mais forte na nossa mente, para que a gente tivesse mais atenção sobre aquilo. E uma coisa que John fala também no livro é que a gente não consegue julgar o bem e o mal pela superfície. A gente não conhece o coração das pessoas. Um exemplo que eu dou. Você vê uma pessoa dando comida para o mendigo na rua. Você vai olhar para aquela pessoa, nossa, que pessoa bondosa, que lindo, que atitude incrível. Mas a gente não sabe o que está no coração dessa pessoa. Às vezes ela tá dando, uma comida estragada, que vai fazer mal para o mendigo, uma comida envenenada. Então aquilo que eu vi de uma pessoa dando comida para um necessitado, que eu achei lindo, pode ser que ela esteja querendo o mal dessa pessoa e não o bem, mas a atitude que eu vi ela fazendo, eu julgo ser boa. Então, assim, não tem como a gente julgar as coisas pela superfície. Então a gente precisa ter muito cuidado. Tem muitas pessoas fazendo algo bom, mas com uma intenção muito ruim dentro do coração. Fazendo algo por orgulho, fazendo algo para mostrar para alguém que faz. Deus não se agrada disso. Deus não quer que eu dê comida para um mendigo simplesmente para eu postar nas redes sociais e falar: olha, gente, como eu sou boa, eu tô dando comida para o mendigo. Não, Deus quer que isso faça parte de mim. Deus quer que eu me compadeça pela pessoa necessitada e fale: caramba, eu preciso fazer algo por ele, e tirar da minha casa, tirar da minha boca, se preciso for, para dar para alguém de coração, desejando bem. Então a gente precisa estar muito atento ao que a gente julga ali na superfície, porque o da superfície pode ser algo totalmente oposto daquilo que verdadeiramente está dentro da pessoa. E o que eu quero te falar agora, para que você absorva esse conteúdo de uma forma que você ore a Deus para que Ele te dê discernimento e sabedoria sobre as coisas. Tudo que a gente aprende nesse sentido espiritual, a gente aprende com alguém que falou algo que Deus falou com ela ou que Deus falou com a gente mesmo. E sempre que eu vejo algo que Deus falou com alguém e eu acho aquilo incrível, e eu acho que tem tudo a ver e eu realmente acredito naquilo, eu não deixo de orar sobre aquilo, eu não deixo de questionar Deus sobre aquilo. Então, que você tenha esse hábito de sempre perguntar para Deus o que Ele acha, se é certo, se é errado, se, né, o que está acontecendo ali quando você vê algo, né, recebe um conteúdo que fala algo assim tão profundo como esse livro falou comigo.
e eu tenho certeza que vai falar com você também, você tenha discernimento e sabedoria. Deus, o que eu tô fazendo que eu julgo ser bom, mas que pra ti não é? O que eu estou fazendo que eu julgo ser bom, mas que no final das contas me conduz à morte, ou conduz as pessoas ao meu redor à morte? Tenha discernimento e sabedoria, converse com Deus, questione, busque, Ele vai falar com você. E John diz aqui uma frase muito profunda que eu quero compartilhar com vocês. Que se nós pensamos que a nossa sabedoria acerca do que parece bom é mais benéfica que a sabedoria de Deus, então estamos tão enganados quanto Eva. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô todinha arrepiada aqui, porque, cara, Eva julgou ser mais sábia do que Deus. Eva pecou e fez a humanidade se tornar caída porque Eva julgou ser mais sábia do que Deus. Porque Eva ouviu a serpente. Da mesma forma que Eva ouviu a Deus, ela escolheu ouvir a serpente mais do que a Deus. Ela julgou que naquilo que a serpente tinha falado, né, que Deus não queria que ela conhecesse o bem e o mal, ela se julgou, poxa, então eu sou mais sábia do que Deus porque eu quero conhecer o bem e o mal, eu vou fazer. Ele falou que não, mas eu vou fazer porque eu sou tão sábia, então eu vou fazer. E é algo muito profundo, gente. Por favor, leiam esse livro, é muito importante, é um conteúdo muito rico, muito necessário, que eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Nós não podemos cometer o mesmo pecado que Eva cometeu. Nós não podemos julgar que a nossa sabedoria é mais sábia que a sabedoria de Deus. Não existe. O Criador, Ele é mais sábio do que todos nós juntos. A nossa mente, nunca vai ser capaz de decifrar Deus. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que tem coisas que a gente vai saber quando a gente perguntar, quando a gente lê a palavra, quando a gente orar para Deus. Tem coisas que a gente não vai saber, porque Deus não deseja que a gente saiba naquele momento, ou Deus não deseja que a gente saiba. Mas tem coisas que a gente vai saber quando a gente lê a palavra, quando a gente orar, quando a gente tiver uma comunhão íntima com Deus, né, num relacionamento com Ele, onde Ele vai falar com a gente, onde Ele vai nos responder, onde Ele também vai nos perguntar. Então a gente precisa ter discernimento, ter sabedoria, ter determinação de sempre buscar a sabedoria de Deus e sempre entender que Deus é soberano e tem coisas que Ele vai fazer que são ótimas, são perfeitas e nós vamos olhar como coisas ruins. A gente nunca vai compreender Deus totalmente. A gente precisa parar de ficar buscando tantas respostas de algo que talvez a gente nunca tenha. Deus, Ele é soberano. E o que isso significa? Que Ele vai fazer muitas coisas que a gente jamais vai entender. Ou jamais vai entender naquele momento. É o exemplo que eu te dei no começo desse vídeo. Quando algo acontece de ruim, depois a gente entende que era para o nosso bem. É isso que Ele faz. Só que existem momentos que a gente talvez só vá descobrir quando a gente estiver lá no céu, conversando com o próprio Deus, face a face. Aí a gente vai entender. Então, eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, tenha trazido um confronto da parte de Deus para você, assim como Deus fez comigo quando eu li esse livro. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e Deus abençoe vocês.